Já tem alguns meses que eu tenho percebido em diversas conversas, sempre conversas em off, né? É, pessoal fala reclamando, pessoas muito próximas da família Bolsonaro reclamando muito da postura do Tarcísio. Isso já vinha acontecendo antes. Ah, porque o Tarcísio ele não pega, como o professor colocou agora, o Tarcísio ele não pega o microfone para defender a anistia, ele não defende, ele não ataca o Alexandre de Moraes, ele não critica o Supremo. Então, isso já era um sentimento que estava vindo, já até escrevi sobre isso em outros momentos. O que aconteceu? Nessa semana, com o tarifaço do Trump, a situação ela explodiu, porque aí o Tarcísio pegou e fez esse movimento de vir para Brasília, querer ser o salvador da pátria, querer resolver a situação. Só que o Eduardo tá desde fevereiro morando nos Estados Unidos, se aproximando de pessoas ligadas ao presidente Trump, se aproximando de congressistas americanos, porque o plano do Eduardo é conseguir punir o Alexandre de Moraes, porque ele diz que é um censor. Enfim. E aí, no meio desse caldo todo, o Eduardo, ele defende a pauta da anistia, que é a pauta principal para a família Bolsonaro. Porque para eles está dado que o Jair vai ser condenado e que o Jair vai ser preso, e agora que o Eduardo também já não tem mais chances de não ser preso. Então, eles defendem a anistia como primeira pauta de tudo. E o Tarcísio se colocou nessa situação de vir para Brasília, de tentar negociar, de querer ir para o lado de diplomacia, de economia, e também não deu certo. Aí, pela primeira vez, que eu acho que foi a primeira vez que eu vi uma manifestação pública de algum deles na rede, que foi o Paulo Figueiredo se colocando, que também foi denunciado por tentativa de golpe de Estado, que também mora nos Estados Unidos. Paulo Figueiredo foi lá e escreveu publicamente, marcou o Tarcísio e criticou o Tarcísio. Então, esse racha ficou exposto. E o que todos eles estão correndo para fazer? Bom, vamos deixar claro que a culpa é do Lula. Que esse tarifaço aconteceu porque o Lula tem uma relação com a China, porque o Lula é amigo de ditador do Irã, toda essa narrativa, para ver o que cola. O governo federal olha e fala, mas gente, tipo, eu não tenho nada a ver com isso, porque quem tá lá nos Estados Unidos, no ouvido do Donald Trump, é o Eduardo Bolsonaro. Ele que tá tentando punir instituições no Brasil, ele que tá atentando contra a economia brasileira. Palavras, inclusive, do vice-presidente Geraldo Alckmin. Então, essa guerra de narrativas, obviamente, ela chegou para as redes sociais e vai proliferar, a gente vai ver essa batalha acontecer de maneira cada vez mais forte ao longo das próximas semanas, eu não tenho a menor dúvida. E tem mais uma coisa, essa tarifa está em 50%, só que a gente já viu o Trump recuar de tarifa muitas vezes ao longo destes quase 6 meses que ele está na presidência, porque não faz nem meio ano que ele está na presidência, né? Toda essa confusão que ele já armou nesses últimos meses, em vários casos ele voltou. Então, se ele recuar dos 50%, essa tarifa virar 15%, 20%, não sei, não sabemos o que vai acontecer nos próximos dias. Mas quem vai conseguir colher os louros disso? Que discurso que vai predominar? O governo que vai dizer eu consegui negociar, eu consegui convencer, explicar para o Trump, para os americanos que era um mau negócio para eles, porque ia prejudicar a economia deles, e sim, eles precisam do Brasil, ou vai ser a família Bolsonaro que vai colher os louros e falar a gente conseguiu proteger o país e convencer o Donald Trump a não prejudicar os brasileiros. A gente vai ver isso nos próximos dias, Sakamoto. Até puxando esse ponto que a Letícia levantou, Henrique, eu acho que o ponto dela é extremamente importante, quem vai conseguir colher os louros caso isso mude, né? Particularmente eu tenho, na verdade, um pouco de engulhos, né, quando eu imagino que a família Bolsonaro, se a família Bolsonaro conseguir colher o louro disso, porque eles estavam na gênese do problema, eles estão lá sendo citados. O próprio Eduardo Bolsonaro, a gente vai voltar a falar sobre isso, o Eduardo Bolsonaro chega e fala, olha, sucesso, consegui, né? Ou seja, ele tem essa responsabilidade. E eles não negam, eles falam, ele reafirma, né? Reafirmou na nota pública, né? Que ele articulou, isso é consequência da articulação dele. E aí, ou seja, a pessoa cria o problema e depois a pessoa, eventualmente, se ajudar a remover o problema e colhe os louros disso. Você acha que esse processo ele vai ser percebido pela população ou esse tudo que está acontecendo, de certa forma, chega um ponto que fica um pouco etéreo e abstrato demais e vai ser quem gritar mais alto que resolveu o problema? De Sakamoto, é complicado, é no mínimo complicado, porque acho que assim como o professor Manuel tinha colocado antes um pouco sobre o poder de barganha dos outros grupos econômicos ou países,
O que sobra para a gente como poder de barganha, aparentemente, é a anistia, é uma questão puramente política, para não falar político pessoal. Então você tem o filho do ex-presidente negociando a anistia do próprio pai. É, então é algo assim escandaloso e digno de nota se de fato o Eduardo Bolsonaro, que assim fator interessante também, né, deputado federal pelo estado de São Paulo, né, eles conseguirem de fato reverter isso como um ponto positivo para o país. Acho que essa ideia de proteger Bolsonaro é proteger o país, algo que está sendo um pouco construído ali no entorno bolsonarista, é algo interessante para a gente notar e um teste de fato para identificação. Porque, assim, é claro que a gente já viu alguns testes de identificação, seja partidário, seja com a própria figura do Lula, principalmente durante o impeachment da presidente Dilma e depois com a própria prisão do Lula, mas esse é um ponto assim muito interessante para a gente ver o quanto eles conseguem de fato modelar e testar a identificação acima de qualquer coisa. O que eu acho que acaba sendo um laboratório, talvez interessante não seja bem a palavra, mas de alguma forma curioso para o Brasil, é que, de fato, você não tem aquela candidatura que é tão almejada, mais ao centro, que se fala sempre no país, né? E principalmente nos últimos anos, uma candidatura equilibrada, que foi colocada ali como possivelmente o Tarcísio, sob uma narrativa gestão e pacificação. Você acaba não encontrando caminho, porque você vê aí um Tarcísio morno, você percebe algumas reuniões, algumas movimentações do próprio Tarcísio para o eleitorado paulista, de grandes empresários, mas a gente está vendo que, na verdade, talvez o Eduardo Bolsonaro e toda a chama, toda a identificação bolsonarista, de fato consiga fazer com que tanto o Tarcísio, ou quanto possivelmente ali o Ratinho Júnior, na verdade, tornem-se novas Tebbets. Vai ser Então, uma possível versão da Simone Tebet. isso é um ponto interessante que a gente tinha levantado no início da própria questão. Essa questão ficou um pouco longa, mas discutido exatamente isso. A gente tem visto uma disputa, né, pública, principalmente Eduardo Bolsonaro e o bolsonarismo, digamos, mais raiz, né, indo para cima do Tarcísio, falando: peraí, a gente está levantando toda essa barulheira aqui, que é para pressionar, botar faca no pescoço do governo federal, para que o governo e o Estado brasileiro forçar uma aprovação de uma anistia no Congresso, forçar o STF se mexer alguma coisa para ajudar o Jair. E aí o que acontece é que aí o Tarcísio, empurrado pelo cargo em que ele ocupa, fala: pera, também tenho que, senão se eu ficar parado eu vou ser criticado, se eu ficar elogiando só isso eu vou ficar sendo criticado pelo empresariado, perco até a reeleição em São Paulo, né? Então o que acontece? Só que aí você tem essa balança no final das contas, né? Ou você tem ele empurrando de um lado, o Eduardo Bolsonaro empurrando do outro. Você acha então que no final das contas essa posição do Eduardo Bolsonaro, uma posição mais extrema, mais ideologizada, considerado inclusive o nível de polarização no país, ele pode vir a acabar prevalecendo e esse caso pode acabar alimentando a candidatura do Eduardo Bolsonaro, ou isso vai ficar restrito só aos círculos mais radicais? Olha, pelos próprios dados ali que foram trazidos agora no debate, meu receio é que sim, é que no fim das contas a gente fala tanto sobre o perigo da polarização, o que estamos fazendo, na verdade, para acabar com a polarização no país, ou pelo menos diminuí-la, mas o que por trás da narrativa do Eduardo Bolsonaro que é trazida é uma narrativa de vingança e anistia, algo que está longe de contribuir para uma diminuição de polarização. Então, é muito difícil cravar quem de fato vai conseguir trazer melhor essa narrativa para si. Eu tenho para mim, Sakamoto e Letícia, que claro, né, as eleições começam a ser construídas mês a mês, as eleições vão ser no ano que vem, mas assim, a gente vai ter um gosto um pouco maior em 2026, quando a gente perceber as narrativas que o próprio governo vigente está tomando. Porque é muito fácil ser oposição, porque você consegue insumos muito facilmente para, de fato, criticar o governo.
Então, como que o governo vigente, como o governo Lula vai conseguir trabalhar com essa questão do tarifaço? Acho que esse é um ponto principal, para depois a gente entender como, dentro da própria oposição, eles vão conseguir se reorganizar para, enfim, disputar uma narrativa e aí ser o ponto, a oposição principal frente ao governo Lula. Letícia, como é que você vê, tipo, essa parte desses dois lados, né? Você acha que quem acaba saindo fortalecido do ponto de vista da disputa presidencial? O governo Lula pode conseguir usar isso como um novo 8 de janeiro, né? E pegar e se agarrar e ir embora resolvendo uma situação, achando um caminho como aquele governo que combate o grande vilão, que é um outro país que quer intervir no Brasil. Só que realmente, de fato, ainda falta muito tempo para eleição, porque as coisas mudam e no Brasil, elas acontece muita coisa, né, nesse país. Então, antes mesmo do Trump de acontecer, anunciar esse tarifaço, eu já estava ouvindo que São Paulo, os empresários em São Paulo estavam abrindo mais portas para o Ratinho Júnior, que o Ratinho estava conseguindo conversar cada vez mais com o pessoal do PIB, o pessoal da Faria Lima, que ele estava circulando melhor ali, porque o Ratinho estava sendo visto como quem sabe, talvez uma segunda opção, caso o Tarcísio não se coloque, não se viabilize como candidato dos Bolsonaro, porque é perceptível já há tempos, voltando o que eu estava falando antes, há tempos esse racha, essa ciumeira, essa situação que existe entre o Eduardo e o Tarcísio. Então, o Ratinho já estava surgindo como um personagem. Agora, como ficam todos esses personagens? Quem que vai sair dessa... É o Tarcísio, o Ratinho, o Lula, o Eduardo? Quem que vai sair menos chamuscado e com mais força? Ainda falta muito tempo. Integrantes do PL apostam que, não, mas o empresário do interior de São Paulo, do agronegócio, ele sabe que o Lula é responsável por isso, porque ele é bem informado e ele sabe diferenciar uma ameaça do Trump em relação a um discurso ideológico. Enfim, são muitas apostas em ideias, sendo que ainda falta muito tempo para a eleição. Óbvio que tem muita água para rolar até lá, mas nesse momento, de fato, o Tarcísio não está bem na fita. Está sendo questionado tanto pelos aliados como por outros agentes de outros campos políticos, inclusive do próprio centro, Sakamoto.